Muito bem, muito bem. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual o horário que você esteja escutando. Esse é mais um Qual é podcast. É o podcast trazido para vocês pela Flawless, que é a minha, sua, nossa marca de roupas favorita. Ela tá vendendo camiseta, tá vendendo boné. Tudo que você quiser da maior qualidade tem na Flawless. Siga-nos no Instagram e também no Facebook. Hoje a gente tem aqui no Qual é um convidado maravilhoso, convidado supimpa, convidado excelente, é Yuri Laranjeira. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Brunão. Um prazer estar aqui com você. Cara, esse é um prazer meu enorme estar aqui para falar e escutar sua voz, que primeiro é uma voz de radialista, né? Uma voz de locutor, e segundo porque você sempre tem uma coisa excelente para nos agregar aí. Não só falando aí de pensamentos, né? Coisas da vida, sempre tem um conselho para dar pra gente aí que é sempre legal. Esse programa, gente, tô muito feliz mesmo de gravar aqui com o Yuri, falando sobre um assunto que eu gosto de falar e é um assunto que eu sei também que ele gosta, que é a filosofia e qual é a da filosofia nos dias atuais, né? Então, esse programa vai trazer um pouquinho aí do nosso raciocínio. Eu não sou nenhum professor, não sou nenhum teólogo, não sou estudado, né? Só tô aqui para contribuir com o pouco que eu sei, né? E acredito que o Yuri tem aí um pouco mais de bagagem que eu para falar. Pelo contrário, também não sou formado em nada, não sou nenhum especialista em nenhum tipo de assunto. Eu sou apenas um curioso, assim como você, né, Bruno? A gente gosta de sempre estar lendo alguma coisa, lendo um livro, vendo uma aula, assistindo, ouvindo um podcast de outras pessoas também que fazem podcast, para a gente poder tentar entender melhor as coisas e ter uma vida um pouco mais equilibrada, né? Assimilar um pouco mais de informação também, né? Sem dúvida. A gente sabe muito bem, então, que a filosofia nasceu lá na Grécia Antiga, aqueles... Mas aí não é isso que a gente não tá aqui pra falar de Pitágoras, não tá aqui pra falar de Tales, de Mileto. Sem dúvida, A gente vai aqui um pouco mais atual, né? A gente vai trazer as coisas mais pra frente. Vamos ser um pouco mais pra frentex. Mais pra frentex. Então, vamos falar da filosofia que a gente tem contato hoje, né? Eu acho assim, eu vou falar aqui um pouco, vou fazer uma breve introdução, né? Eu acho que hoje a gente tem filósofos, né? Como a gente conhece não só da internet, na TV, que é Cortella, Karnal, Pondé e outros mais. Eu acho que esses caras viraram meio que pop stars, né? São os pop stars. São pop stars da filosofia, né? Então eu queria assim começar com uma pergunta simples. Você acha, assim, é minha visão totalmente de fora, como eu já disse, né? Não sou estudado, mas você acha assim que esses caras não ficaram meio que famosos por dizerem um pouco do óbvio e é um óbvio que as pessoas já não pensam mais? Sem dúvida. O que você falou é verdade. Tem uma frase, atribuem ela ao Nelson Rodrigues. Dizem que todo profeta profetiza o que é óbvio, né? Então, assim, o óbvio, muitas vezes, ele passa despercebido. Mas ele acaba sendo a resposta mais óbvia, ou seja, a resposta mais assertiva para problemas do cotidiano das pessoas, né? Então, acaba que esses pensadores aí que você citou, eu já tive a oportunidade de ler alguns livros deles, eles falam do óbvio mesmo. Só que parece que é tão óbvio, né? É tão simples as coisas que eles relatam, inclusive nos seus livros, que você fala, caramba, eu já sabia disso. Mas, sei lá, eu acho esse cara um gênio porque ele falou isso, mas eu já sabia disso, e era só, às vezes, de repente, pôr em prática uma ideia, um conceito. Exatamente. Então, não vejo nada demais, às vezes, nas ideias desses homens, às vezes, né? Porque, assim, eu tô, assim, elucidando, colocando bem mais claro pra quem tá ouvindo a gente. Às vezes eu tô parado aqui no meu dia a dia, e aí eu vou rodando Facebook, Instagram, infelizmente essas porcarias que tomam muito tempo da gente, e sem a gente perceber, né? E aí você passa por uma postagem, um videozinho bem rápido, o cara falando assim, seja lá o Cortella, o Karnal, qualquer um desses, fala assim, não plante laranjas e queira colher abacaxi, né? É isso mesmo. É assim, é uma parada pra gente tão simples, tão óbvia e tão
Mas assim, todo mundo aplaude os caras e faz uma festa, como se os caras tivessem descobrido a roda, entendeu? Nossa, Sim, sem dúvida. Realmente, como é que eu vou plantar um tomate e vou querer colher um abacaxi e não sei o quê? Sim. E assim, aí viram toda uma discussão e as pessoas ficam em volta, meio que dando volta em círculo, sabe? Falando, comentando sobre aquilo e aplaudindo e tal, e no fim das contas ninguém tá fazendo nada. São mais palavras em cima de palavras, né? Então, eu acho que pra mim, hoje, a filosofia, ela tem papel importante, mas para alguém que vai pôr em prática, né? Para alguém que vai fazer algo com aquilo. Pois é. Agora você não, eu leio filósofos e vejo filósofos e é assim, o que você tá que você tá trazendo de bom para sua vida ou para a vida das outras pessoas, para a vida da sociedade, né? Então, o que a sociedade de hoje você acha que a sociedade hoje não tá melhor porque não pensa o suficiente? Você acha que falta filosofia? Olha, sinceramente, Bruno, eu sou meio cético, assim, eu tenho um ceticismo. Apesar de eu ser religioso, nesse aspecto eu sou bem cético. No sentido de achar que a humanidade vai melhorar, de que as coisas vão progredir porque as pessoas leram mais, porque tiveram mais acesso à educação, ou porque elas aprenderam a fazer contas, etc, etc. Eu acho isso uma grande, inclusive, bobagem. Eu não vejo um avanço civilizacional nesse sentido moral, né, das práticas do cotidiano. Eu não vejo. Eu acho que o ser humano, ele é assim desde que ele foi formado, seja por Deus ou pelo acaso da ocasião. E o ser humano, ele tá tentando aí, desde que ele existe, ter uma vida mais confortável, uma vida melhor, ter uma longevidade maior. Ele busca explicar os fenômenos, ele busca explicar as coisas, ele busca tentar trazer para aqueles que ele ama uma vida melhor. Só que veja, a humanidade existe há bilhões de anos e a gente está aí, patinando em problemas simples, problemas básicos, como a inveja, como o ódio, como a falta de empatia com os outros, entende? Eu acho que isso, se você fazer um comparativo, inclusive, com sociedades do passado, sei lá, você perguntar pro seu avô, fala assim, avô, como é que você acha que era na sua época? Ele vai falar pra você assim, na minha época, aparentemente, né, as pessoas eram um pouco mais educadas, etc, mas tinha morte, tinha assassinato, tinha o que sempre teve. E aí você vai em livros antigos, em relatos históricos, como principalmente religiosos, como por exemplo Bíblia, o Corão, esses livros sagrados antigos aí, você vai ver lá os relatos. Quais são os relatos? Assassinato, morte, tragédia, fome. Sim, então essa ideia de que se as pessoas lerem livros, irem para a escola, aprender a ler e escrever e fazer conta, elas vão amar mais, elas vão ser mais solidárias. E eu acho isso, sinceramente, eu não penso dessa forma, eu não acredito nisso. Eu também acho que não, mas não, eu digo não amar, mas eu acho que, Yuri, um cidadão mais, eu não vou falar educado, que também é muito abrangente essa palavra, mas mais, bem, vou pôr simples, um cara mais letrado, ele vai ter, assim, condições de discernir melhor e talvez ter menos julgamentos, não sei, isso aí também vai da índole de cada um, mas o cara saber julgar melhor uma situação. Eu vou pôr o exemplo então do cara, o exemplo do se não jogar lixo na rua não vai ter lixeiro. As pessoas falam, se eu não jogar lixo na rua, o lixeiro fica sem emprego, né? Que é uma das idiotices mais perpetuadas que eu já escutei. Eu já escutei isso também. Então, não, eu conheço pessoas que jogam lata na rua, lata de refrigerante, cerveja, pro catador. Eu jogo na rua mesmo. Isso, eu jogo pro catador poder ganhar o pão de cada dia dele. Eu já ouvi isso. Então eu acho que falta um pouco do entendimento dessa pessoa de que se não houver lixo na rua, talvez tenha mais possibilidade desse cara fazer outras coisas que não ser lixeiro, entendeu? Então, eu acho que talvez o estudo realmente ele faça crescer oportunidades, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. No aspecto econômico, eu não tenho dúvida disso.
Uma sociedade mais bem educada, economicamente, as sociedades mais bem educadas são as sociedades mais ricas que existem. Por quê? Porque o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, ele traz consigo tecnologia, ele traz consigo progresso, ele traz muitos benefícios. Mas assim, dizer que as pessoas vão melhorar? Vão melhorar moralmente, tá? Porque assim, o que eu tô tentando dizer na área é moral. Dizer que a pessoa vai melhorar moralmente porque ela teve acesso a uma educação de primeira linha, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque, primeiro, por uma questão empírica, né? Eu convivo, você também, Bruno, você nasceu na quebrada. Cara, eu convivo com pessoas que não tiveram acesso a educação nenhuma. Meus pais mesmo, meus avós eram analfabetos, cara. E assim, moralmente falando, não vou dizer que eles eram perfeitos, porque não são perfeitos. Tiveram diversas falhas. Mas fizeram o seu papel de cidadão, que eu vejo pessoas que tiveram acesso a uma educação superior muito, muito, muito top, e que, pra mim, em termos de atitude perante a sociedade, são imbecis. Veja os nossos políticos, veja os nossos intelectuais, a linha de frente da nossa sociedade. Exatamente. Infelizmente, né? Às vezes eu vou dizer a educação, entre aspas, né? O letrismo, trazer mais conhecimento, às vezes as pessoas acabam ficando mais arrogantes também, né? Isso é uma outra coisa que a educação também traz, mas não só a educação acadêmica, né? Qualquer tipo de educação, né? Até mesmo a moral. Tem pessoas que se acham moralmente superior a outras pessoas. E eu já presenciei isso e eu já pensei dessa forma. Eu já me achei superior moralmente a outras pessoas porque eu pensava de determinada maneira. E aí por conta disso, agir de forma estúpida, agir de forma rude. Entende? Entendi. É muito subjetivo, né, cara? Não, sem dúvida, porque uma coisa que eu já... No pouco que li, no pouco que aprendi, uma coisa que eu já identifiquei que assim, não tem esse negócio de moral absoluta, verdade absoluta. Existe aquilo que você se identifica mais, ideias que você acha que se encaixa melhor com o seu modo de vida, com o modo como você foi educado, com o modo como você vê o mundo. Mas dizer que aquilo vai se aplicar para todas as pessoas, aquilo não é assim, não funciona assim. E todas as vezes que pessoas pensaram assim e tentaram aplicar o seu modo de pensar para que todo mundo pensasse como ele pensava, aí gerou barbárie, aí vira campo de concentração, aí vira ditadura, aí vira isso. Exatamente. Achar que assim, colocar as pessoas nas caixas e querer que todos sejam iguais e pensam igual vai ser, com certeza é tirar o fator humano da equação. Sem dúvida, sem dúvida. Você acha que a filosofia traz com ela, por mais que a gente entenda que a filosofia em si não só vai te trazer benefícios como pensar em si, só pensar por si só, mas você acha que outros benefícios como o autoconhecimento, a autoajuda, a autoanálise, você acha que a filosofia traz benefícios dessa forma? Pessoas que, sei lá, tô com depressão, estudar uma filosofia talvez seria uma solução? Então, cara, hoje tá muito em alta esse negócio de autoajuda, sabe? E a autoajuda, ela no meu entendimento, né? Ela é perigosa porque ela traz fórmulas fáceis de resolver problemas. Complexos, extremamente complexos. O cara vem falar pra você assim, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Um cara pega e fala pra você assim, você tá com um problema econômico? Então faça o seguinte, eu tenho a fórmula aqui do sucesso financeiro. Igual tem no YouTube aí, tem um monte de livro que os caras fazem. A fórmula do sucesso financeiro. Venha fazer meu curso. 7 dias no meu curso, você vira o Bill Gates. Sabe? Isso não existe. Não mesmo. Não existe, cara. Como isso é possível? Ou então, eu tenho a fórmula... tem um programa na TV, cara, de autoajuda pra casais, né? Inclusive é da igreja. Eu ficava vendo aquilo, né? O cara dando dicas e conselhos amorosos e tal, para as pessoas aplicarem na vida delas. Sabe? Como que você vai dar conselho pra pessoa aplicar na vida dela de um conselho amoroso? Assim, acho que isso é muito... Como que funciona isso? Siga essa cartilha aqui, se você fizer isso aqui com sua mulher, vai dar esse resultado aqui? Como? Quem disse isso? Como que chegou a essa conclusão? Aí as pessoas leem aquilo, acham que vai reproduzir aquilo e começa a comprar aqueles livros e fica nessa masturbação mental sem fim aí e não sai do lugar, porque...
não sai do lugar porque aquilo é mentira, entende? Aquilo não existe solução fácil pra nada, não tem fórmula pra nada, a vida é complexa, cheia de problema, os problemas são complexos de serem resolvidos, a gente tem sentimentos envolvidos, tem um monte de coisa, psicológico, traumas de infância, sabe, tanta coisa. Aí o cara vem, problema de infância, você tem problema com seu pai, com sua mãe, sua esposa, não sei o quê. Eu até mesmo a sua formação da sua psique. Aí o cara vem lá e fala assim, ó, levante cedo, toma uma água com um limão e aí não sei o quê, corra, vai pra cima, vai pra baixo, que no final você fica rico. Como assim? Ou no final você vai ficar feliz? Como assim ficar feliz? Eu acho que a questão não é nem eu ficar rico, né, mas é eu ficar feliz, é você... As pessoas também têm essa mania de buscar, né? Essa tal da felicidade aí, esse ponto que eu não nem muito em cima, nem muito embaixo, nesse ponto que eu quero ficar, que eu vou ficar feliz pra sempre. Não é muito errado isso. E a pessoa achar que isso, a vida dela vai ser o tempo todo aquelas felicidades. Então, e você vai deixar de viver o resto? Né, que você tem que viver, inclusive para amadurecer, para se tornar uma pessoa. Assim, a partir do momento que eu, assim, no segundo atrás, eu já não sou essa pessoa que eu era, entendeu? Então, eu acho que a filosofia, né, por mais, eu acho que, eu não sei, eu tô divagando, mas ela traz mais uma questão de aceitação e entendimento do que uma busca na real de ser feliz ou não. Sim. Bom, eu acho que o papel da filosofia, ela tem, não só da filosofia, de toda a ciência, todo o arcabouço científico que a humanidade construiu até aqui, é fazer com que o homem possa ter uma vida melhor, possa ter uma vida mais equilibrada. Mas isso não quer dizer que o que aquele autor está dizendo é a fórmula mágica para você ser o que você quer ser. Talvez seja, talvez funcione com você, mas não é assim, entende? Não é 10 passos para a felicidade. Não, eu, pelo menos, eu sei que eu já li essas coisas, já tentei praticar, eu já li aquele livro O Segredo. Cara, aquilo é ridículo, sabe? Eu tinha o DVD, inclusive, do Segredo. Eu assisti aquele negócio, no começo eu achava, nossa, é verdade, se eu pensar positivo, as coisas vão dar tudo certo. Gente, que absurdo, cara, isso não tem cabimento, isso aí, não existe isso. Como, sabe, e por um tempo parece que funciona, sabe? Então, porque você vira uma chave no seu cérebro pra tudo vira viés de confirmação. Né? Exato. Então você fala assim, eu vou abrir a porta da minha casa. Se o vento soprar pra dentro, quer dizer que tá dando certo, entendeu? Você fica nessas abobrinhas, entendeu? Uma abobrinha furada. Como assim, cara? Se eu pensar positivo, as coisas vão dar certo? Como assim? O universo, nesse livro, inclusive, ele fala que o universo vai conspirar ao nosso favor. Que, chega um ponto no vídeo, né? Que o cara fala um absurdo do tipo assim, eu tinha problema, por exemplo, achar vaga de estacionamento nos lugares que eu ia. Por quê? Porque eu já ia pensando negativo. Vai chegar lá, não vai ter vaga. Aí eu comecei a pensar positivo. E aí as forças do universo começou a conspirar ao meu favor. Todo lugar que eu chegava, tinha lá a minha vaga. Irmão, pelo amor de Deus, mano. Brincadeira. O cara começou a ir uma hora mais cedo, né, velho? Mano, que isso? Que absurdo é esse? Quer dizer, a força da mente vai fazer as coisas acontecer? Não existe, cara. A não ser que seja a cabeça do professor Xavier, velho. Não vai acontecer. Só se o cara for um mutante. Não existe. Então, assim, eu já li essas coisas, mano. Isso não tem sentido. Inclusive, esses livros desses autores, se você não tomar cuidado não, acho que qualquer livro, cara. Até religião, qualquer outra coisa. Se você não tomar cuidado, vira uma espécie de autoajuda. Vira um negócio meio nada a ver, assim. Assim? Você chega no... assim, eu não vou... Tudo bem que me ajudou na época, mas eu fiquei muito pendurado, cara, num livro chamado Manuscrito Encontrado em Acre, do Paulo Coelho. Aí, bacana. Isso eu não conheço. Nossa, eu fiquei penduradaço nesse livro, cara. Assim, chegou a ser a um momento de eu fazer dele como se fosse minha Bíblia, meu Torá, meu Alcorão, entendeu? Então eu pegava, eu chegava assim, eu tô passando por um momento, tô acontecendo alguma coisa na minha vida, eu ia lá, vou num capítulo aqui que vai me dizer a resposta. Como se eu fosse achar... Essas coisas também. Eu tive essas ideias também.
pegar a Bíblia mesmo, até a Bíblia. Eu vou abrir aqui num texto. Que cai no texto é o texto que Deus tá falando comigo. Nada a ver, mano. Como assim? Não existe isso, cara. Você vai abrir um livro lá e você abre do nada. Nossa, falou exatamente o que eu tava pensando. Então. E assim, e é como a gente falou, né? Ela volta lá pra aquela conversa do começo. Esses caras estão dizendo o óbvio. E é óbvio que a gente já sabe, Sim. É óbvio que a gente já tá vivendo. Mas às vezes. E eu posso. Assim, pode falar. E eu digo, desculpa, Bruno, te cortar, mas tem uma coisa que eu penso assim, bem claro. Pra mim, isso é claro na minha cabeça, cara. Existe uma ideia na autoajuda que é assim: todo mundo pode tudo. E na minha opinião, me desculpe quem pensa o contrário é isso, mas na minha opinião, cara, infelizmente, não é todo mundo que pode tudo, sabe? Existem pessoas, mano, que são realmente diferenciadas. E não adianta você lutar, não adianta você treinar, não adianta você fazer nada. Você nunca vai ser como aquele indivíduo. Porque ele nasceu, aí entra a minha parte religiosa, que ele nasceu com um dom divino. Deus o iluminou e ele é um monstro. Você entende? Olha, aí vem a autoajuda e diz, não, se você levantar cedo, se você fizer aquilo outro, se você... E aí as pessoas se frustram. E se frustram, sabe por quê? Porque não é verdade isso. Isso é mentira. Pelo menos no meu entendimento. É mentira. Existem pessoas que não são capazes de levantar cedo e que têm uma dificuldade enorme e que nunca vão conseguir resolver esse problema, talvez, porque na vida tá na dela. genética dela, né, velho? Tá nela, eu não sei o que acontece. Yuri, eu acho que isso, você falou um ponto bem interessante, que eu acho que esses livros, eles são como aquela criança criada com vó, tá ligado? Você pode tudo, né? Se você pular dessa janela, você vai voar. Se você correr, agora você vai correr mais que todo mundo. Você vai ser o Usain Bolt, você vai ser o Flash, entendeu? E aí é a diferença de uma filosofia mais, né, pautada uma filosofia na realidade, de fato. né? Por exemplo, como os antigos falavam, né? Acho que é o Aristóteles, o Sócrates era um deles, né? Que tinha aquela frase, conhece a ti mesmo e blá blá blá. E essa frase do conhece a si mesmo é uma delas, cara. Ou seja, eu olho mesmo pra mim muitas vezes, pra dentro de mim mesmo e falo, cara, eu não sou capaz de fazer isso. E eu não sou mesmo. E eu posso tentar e eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu não sou apto a isso. Eu não tenho esse dom. Entende? E isso não pode me diminuir. Falar, não, eu tenho outras qualidades. Reconheço que não tenho essa, eu tenho outras. Então vou trabalhar pra que as outras ocorram. Agora, a autoajuda não, ela vai dizer que você pode ser bem sucedido em tudo que você fizer. Isso é mentira. Você não vai conseguir jogar futebol bem sempre, ou talvez nunca. Talvez você nunca vai conseguir ser um bom aluno, talvez você nunca vai conseguir ser um bom pai, ser um bom filho, seja o que for, seja um bom piloto de Fórmula 1, um bom profissional. Por quê? Porque você tem suas limitações, e essas limitações, elas são impostas muitas vezes pela sua psicologia, né? Pelo seu intelecto, até mesmo pelo seu condicionamento físico e por outras coisas. Exatamente. Seu emocional. Exatamente. É você dizer para uma criança ou uma pessoa que nasceu com um problema no pulmão, que não tem condições de, sei lá, fazer uma corrida e falar, não, você vai ser vai ser o Usain Bolt, você vai correr mais todo mundo, você vai ser o melhor do mundo. Não tem como. Cara, não tem como. É assim, é fisicamente impossível. É fisicamente impossível. Porque veja, cara, olha, vamos falar dos esportes. Explica pra mim como que o Pelé fazia aquilo que ele fazia. Como que o Maradona fazia? Como que o Messi faz? Como o Cristiano Ronaldo faz? Como o LeBron James, o Usain Bolt, como que eles fazem isso? Todos os outros atletas também treinam, levantam cedo todos os dias, fazem um esforço. Ou eles não, às vezes ou até vai mais. Dizer que eles não se esforçam. Talvez eles se esforçam até mais que esses caras. Você quer um exemplo? Romário, jogador do Brasil, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ele não treinava, nem treinava direito. Os caras ficavam bravos com ele, porque ele entrava no jogo e decidia. Faltava, dava gato, pulava muro da concentração, fazia um monte de bobagem. E aí o cara foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Aí você vai falar pra mim, basta você treinar que você vai ficar igual o Romário. Não vai ficar. Muita gente não vai nem chegar nem perto disso. Exatamente. Por que é assim? Eu não sei. Eu acho que ninguém tem a resposta pra isso. É assim, a natureza é assim, a vida é assim. É óbvio, sem dúvida. Toda pessoa que tem mérito na vida, ou que consegue chegar no seu objetivo, ela se dedicou muito, ela trabalhou, ela levantou cedo, ela se esforçou. O esforço, que é um outro erro que dizem, né? Que se basta se esforçar que você vai... Eu acho que isso também é uma grande mentira, né? Que é o pessoal da meritocracia, caramba, que eu acho que é uma outra grande mentira, que basta você se esforçar que você vai conseguir. É mentira. É mentira. Talvez você vai se esforçar a vida inteira e não vai chegar em lugar nenhum. Você vai continuar sendo um Zé Ruela. Só que na vida não existem certezas. E o esforço é a única forma que você tem pra tentar chegar em algum lugar e sair da situação que você tá. Então, pra sair de onde você tá... Assim, a opção é o esforço
É o esforço. É o que você tá. É o que você almeja. Mais esforço, talvez você chega. O que você tá almejando, se você não se esforçar em nada, é certeza que não vai chegar. Exatamente. Às vezes eu comentava até com a minha mãe falava assim pra mim quando eu era moleque: não, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas ainda assim, não é certeza que você vai estar rico, que você vai estar bem sucedido na vida. Pode ser que você se esforce e dê tudo errado. Você no meio do caminho você contrai uma doença, no meio do caminho acontece uma fatalidade, você, sei lá, a vida é incerta. Mas esses negócios de autoajuda, essas filosofia barata aí, vende a ideia de que não, tá tudo certo, faz isso aqui que vai dar o resultado. E isso não é verdade, mano. Isso me deixa muito triste. Você acha assim, falando em tristeza agora, você acha que quanto mais conhecimento você adquire, ou quanto mais você sabe das coisas, isso te deixa mais triste? Você acha que isso é uma realidade? Então, esse questionamento seu, na verdade, não é novo. Isso aí é um questionamento antigo. Se eu não me engano, os gregos já faziam, e na Bíblia tem um relato de Salomão, se eu não me engano, no livro de Eclesiastes ou Provérbios, que ele fala justamente isso, que o conhecimento traz tristeza e que a tolice traz, na verdade, uma vida mais tranquila. Porque quando você começa a adquirir conhecimento e entender como as coisas de fato funcionam, isso acaba te trazendo tristeza. Vou te dar um exemplo aqui, bem para ficar bem claro. Economia, dinheiro, certo? A partir do momento que você entende que para viver você precisa de dinheiro, e que se não tiver dinheiro, talvez não, certamente você vai perecer, você, sua família e todo mundo, isso te deixa triste. Por quê? Porque a partir desse momento que você tem consciência disso, fala, agora ferrou, sem dinheiro nada vai funcionar, como é que eu vou fazer para viver? Quando que um cara do passado, que vivia na floresta, ou que, sei lá, talvez nem tinha essa ciência de que precisa do dinheiro ou tal, etc., ele vivia a vida dele lá do campo, sei lá, do jeito que podia viver, e talvez vive feliz. Pois é. E eu acho que foi como você disse no começo, tem uma frase, né, do filme na Matrix, né, que um dos personagens fala assim, a ignorância é uma bênção, né? Então... A ignorância é uma bênção, exatamente. O Salomão, nos provérbios bíblicos, ele fala muito sobre isso. Ele fala, poxa vida, adquiri conhecimento, fiz isso, fiz aquilo, construí casas, construí grandes plantações, impérios, o caramba, e vai falando todas as glórias que ele foi tendo. Aí depois ele começa a refletir e falar, caramba, mas isso me traz tanta aflição, me traz tanto medo, porque todo esse conhecimento que eu adquiri, aquele cara ali que não tem noção de nada do que tá acontecendo, ele vive feliz, enquanto eu tô totalmente preocupado, não consigo às vezes dormir, pensando em como que eu vou fazer para que as coisas continuem como estão. Ele tá ali só vivendo a vida, cara. Vivendo a vida. Eu acho que a gente, eu falo por mim, né, talvez por você também, a gente tem aquela transição da infância pra adolescência, quando você tem aquele reality check, né, aquela verificação de realidade, na hora que você põe o pé no chão e você... Então, quando eu era criança eu era muito viajadão, assim, eu era uma criança muito... avulsa, né, do meu mundo, da minha realidade. Eu achava que ia ser médico, eu achava que era fácil, era só estudar, como você disse, era só me esforçar, era só estudar e tal. E aí, conforme o tempo vai passando e a realidade vai batendo na porta, e você, assim, foi meio que me desesperando, entendeu? E eu fiquei muito tempo, eu fiquei mal pra caramba, cara. Porque quando mais conhecimento eu tinha da situação do mundo, do globo, eu falo globo terrestre, saber? Quando você sai da sua infância e você aprende que na África tem povoados que passam fome todo dia. Não só na África, aqui no Brasil mesmo. No Brasil. Pessoas que moram a menos de 100 km da sua casa estão passando fome, não tem o que comer. Que quando cai uma chuva a pessoa pode morrer a qualquer segundo, entendeu? Esse tipo de realidade, quando vai chegando vai batendo na sua porta, e chega um momento da sua vida que você quer ficar maluco, né? Pelo menos eu senti isso. Eu acho que a maioria das pessoas que pensam um pouco, né, não filosoficamente falando, mas só de você pensar um pouco, só de você ter um pouco de empatia, isso te dá uma aflição, te dá uma agonia, né? Exatamente, dá uma agonia, cara. Olha, não vai muito longe, a gente tá vivendo uma pandemia mundial. Eu tenho comigo que se nós tivéssemos acesso, sério mesmo, se nós aqui que vivem no dia a dia, no dia a dia comum aqui, se nós tivéssemos acesso ao conhecimento científico, né, que
das grandes indústrias aí que estão tentando desenvolver as curas, etc., e trazer aí uma solução para esse problema, se nós tivéssemos acesso a esse conhecimento, a população em geral talvez ela já está em pânico, mas acho que ela estaria ainda mais, porque eu não tenho dúvida de que quando você tem acesso a esse tipo de conhecimento mais profundo, ou seja, quando você sai do senso comum, você tem mais noção dos perigos que você está correndo. Né? Uhum. Exatamente, então isso assusta mais. Você pode ver normalmente pessoas que têm toque com limpeza, normalmente elas viram um vídeo ou assistiram uma aula que ficou lá, marcado, de um médico, alguém que aí falou, caramba, tem tanta bactéria assim nas coisas, eu vou começar a lavar mais minha mão, nossa, o chão é tão sujo assim, nossa, eu vou começar a entrar em casa descalço, né, pra não trazer sujeira pra dentro de casa. Quer dizer, isso vai gerando na gente esse conhecimento, né, vai gerando na gente um certo cuidado adicional, um medo e um certo cuidado adicional, e vai fazendo a gente ficar mais cabreiro com as coisas, né. Então, isso, como a gente já tá falando, as pessoas do senso comum, não, elas não estão preocupadas com isso, elas vão viver a vida delas, elas não sabem de nada, elas estão vivendo. E aí, elas vivem. Enquanto o cara que tá lá preso no apartamento dele na pandemia, lá, o cientista lá, falando, meu, esse povo é maluco, cara, olha o que eles estão fazendo aí, ó. Natalzão, todo mundo na rua, as motos estralando, os moleques loucos, todo mundo no rolê, tá nem na rave, os caras na rave, e ninguém tá nem aí, irmão. Deveria estar todo mundo dentro de casa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, certo? Enquanto a população, o senso comum, o grosso da sociedade, não é que tá dando do seu rolê, tá vivendo a sua vida, porque ele não sabe o risco que tá correndo. A verdade na meu entendimento, é isso. Total. Eu tô aqui, assim, você falou, fez um paralelo muito acentuado aqui, que é o meu caso, que eu moro na frente de uma comunidade, eu moro num apartamento, mas aqui bem na minha frente da comunidade, inclusive tá rolando um funk lá agora. Daqui eu não sei se dá pra ver no microfone, não tá pegando o microfone, eu acho que não, mas eu tô ouvindo assim, por se tá passando pelo meu fone o funk dos caras, que os caras estão escutando lá. Então e assim, é todo domingo, e eu vou falar pra você, eu mudei pra cá tem uns 2 meses, já tava na pandemia, a pandemia tava acontecendo, foi antes do Natal, antes de tudo, e já tinha funk. E as pessoas continuam no funk. Isso aí continuando fazendo esse paralelo. E essas pessoas são as que mais precisam do sistema público de saúde. Sim. Certo? Que elas são pessoas as que mais precisam, ou seja, deveriam então talvez tentar se cuidar na medida do possível, mas elas vivem a vida delas, cara. Exatamente. Elas continuam vivendo um outro normalmente. paralelo traçado, que é uma vez que eu tava conversando com o Tyron, né, que é meu amigo, você conhece ele, que eu tenho outro podcast com ele. E ele falou assim, uma vez a gente tava deitado, assim, trocando uma ideia simples, e ele falou assim, você já parou pra pensar que os moleques tá ali no funk, 2 quadras daqui, estão agora feliz pra caramba, dando um rolê de moto, dando risada, brincando, e a gente tá aqui deitado, triste porque a gente pensa demais? Aí que tá um ponto, cara, que eu defendo muito, sabe, assim, eu acho... Então, isso aí que você falou, eu achei muito interessante, cara. Eu já pensei sobre isso e refleti várias vezes. Assim, esse cientificismo, ou seja, essa ideia de que a ciência vai trazer a solução das coisas, e que de fato ela traz muitas soluções, mas ela traz consigo o medo, ela traz consigo esses negócios que a gente tava comentando. Será que quem sabe mais, às vezes, não vive mais triste, o caramba? Então, justamente o que você falou, cara. Eu, nessa pandemia, no começo, eu fiquei meio preocupado, né? Como todo mundo ficou, né? Normal. Só que depois de um tempo, eu comecei a ficar pensando, falei, caramba, mas eu tô dentro da minha casa aqui, cara. E também não é certo que se eu ficar aqui dentro dessa casa, nada vai acontecer comigo ou com minha família. O que a gente está tentando fazer aqui é uma remediação do problema. Um modo de precaução. Né? Uma precaução. Não é a solução de nada isso aqui. Eu falei, eu acho que a gente tem que ser ponderado. Porque a vida, no meu entendimento, ela passa por certos riscos. E viver é um risco. Infelizmente, viver é um risco. Ou seja, eu vou ter que sair na rua, eu vou ter que ir na padaria, eu vou ter que comprar pão, eu tenho que ver minha mãe. Eu necessito, faz parte da minha psicologia. Eu gosto de estar com eles. E outra, quem me garante também que ela não pode morrer de uma outra coisa durante esse período? Eu acho que assim, vou visitá-la. Vou tomar os devidos cuidados? Vou, mas eu não vou deixar de visitá-la. Porque eu acho que também, se eu for nesse extremo, ou seja, se eu for radical demais, eu vou sofrer. Vai me trazer sofrimento. Isso daí. Porque o isolamento traz sofrimento. Nossa, esse confinamento, demais. Esse confinamento não é legal, cara. Eu me lembro que no começo eu fiquei um tempo sem ver minha mãe
que minha família, cara, quando eu vi, me deu até vontade de chorar, sabe? Você entende? Porque você fica afastado daquilo que você ama. Ah, mas é pelo bem. Eu entendo que é pelo bem. Só que esse bem também tá me fazendo um certo mal. Então, eu acho que é o equilíbrio, a ponderação. Eu não recrimino o cara que vai no baile, o cara que vai na rave, o cara que dá um rolê. Eu entendo, eu tento entender o lado do cara. Só que o problema é que isso é um problema de ordem, inclusive moral, né? Fica aquele jogo, né? Ah, se você sair, você tá sendo irresponsável, você não tá respeitando a vida dos demais, né? Fica esse clima, né? Aí fica um clima de julgamento, né? Fica um clima de julgamento, tá? Você sai na rua sem máscara, lá o fulano tá sem máscara, fulano não tá não sei o quê, Beltrano. E eu acho isso uma outra coisa também muito chata, porque esse julgamento moral, ele também passa por uma moral de senso comum também. Porque, pra você talvez isso seja moral, talvez seja moral pro cara fazer o rolê dele, curtir a vida dele, viver a vida dele, não encher o saco de ninguém. Ah, mas ele pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Bom, é um risco que ele tá correndo e ele assumiu o risco. Infelizmente, a vida é assim. Não dá pra todo mundo ficar dentro de casa. Tem pessoas que precisam, né? Tem pessoas que precisam trabalhar, cara. Tem pessoas que precisam fazer as coisas dela. E aí, como é que vai fazer? Não cabe, assim, eu vi agora há pouco, né? Pessoal no jornal. Óbvio que não tô falando que, né, a vida de ninguém é menos importante que a de ninguém, gente. Não entendam isso, né? Porque tem tudo hoje tudo é julgamento também, né? Sim, tudo é julgamento. Hoje o que só tem é julgadores. Aqui no país e no mundo, principalmente nas redes sociais, o que você tem é montado um tribunal. Uhum. Um tribunal. Hoje tem um tribunal já montado. E se você não dançar na cartilha dos caras, você tá ferrado, velho. Total. E aí a menina entrevistada tava assim, chorando muito, porque infelizmente tinha um parente dela muito doente, não sei o que, por causa de Covid e tal. E assim, como a gente falou, tomou as precauções que deveria ter tomado, se podia ter se precavido, né? Então a gente também não pode... assim, não tem como você jogar todo mundo na mesma moeda. Não dá. Sim. Não, exatamente. E assim, essa vida sem risco que as pessoas querem, esse mundo perfeito, onde que tudo vai ser beleza, não tem doença mais, isso não existe, cara. O mundo é assim desde que o mundo é mundo. Vamos voltar no tempo. Vamos imaginar uma situação aqui, certo? Que isso ninguém pensa. Eu falo isso direto para meus colegas, para meus amigos. Vamos voltar a 1000 anos atrás. 1000 anos atrás. Beleza, as pessoas viviam nas suas sociedades lá, elas não tinham ciência, elas não tinham nada, não tinha recurso nenhum. E elas viviam do quê? Daquilo que elas plantavam, do que elas colhiam, ainda não tinha indústria, não tinha nada disso. Elas viviam do campo, daquilo que produzia. Beleza. Aí, muitas delas viviam da caça, por exemplo. Uhum. Aí ela pegava todo dia, era assim a vida do cara. Ele levantava todo dia cedo, olhava, falava, caramba, velho, preciso procurar um alimento aí pra mim, né? Pra mim me saciar minha fome e da minha família. Eu vou ter que caçar um leão, cara, um tigre. Isso é muito perigoso. E é de fato perigoso. Mas ele tinha duas opções. Ou ele fica em casa e morre de fome, ou ele vai pra luta, né? Vai enfrentar corre um risco maior. Vai ter que correr o risco. A vida sempre foi assim. Você imagina um índio que vivia no Brasil, aqui no início da colonização. O cara vivia na floresta, colhendo, plantando. Se ele ficasse com medo da aranha, com medo da cobra, da onça, ele ia morrer de fome. Ele tinha que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é ter coragem de enfrentar os desafios que a vida tem pra nos dar. Exatamente. A pandemia tá aí e é isso. Tem que ter medo de morrer? Lógico, ninguém quer morrer. Toma os devidos cuidados e vamos pra luta. Vamos levantar, vamos fazer nossa vida. Vamos continuar a viver a vida. Nós não podemos deixar de viver, de ter prazer na vida. Você entende? Muita gente, eu percebo que deixou de ter prazer na vida. Ou seja, eu não vou mais comer uma parada num restaurante, eu não vou mais ver meus amigos ali tomando os devidos cuidados, eu não vou dar um rolê no parque, eu não vou fazer... Ué, o que você vai fazer então? Então você não vai viver mais. Pra viver desse jeito, me desculpe, mas pra mim não vira. Eu não quero viver desse jeito. Eu prefiro assumir o risco de sair na rua com a minha máscara, com o meu álcool, pra fazer meu rolê. E se caso acontecer... Eu assumi a responsabilidade daquilo que eu fiz, porque a vida é assim. A vida é perigosa, sempre foi. E ela hoje é menos perigosa. Hoje ela é menos perigosa, porque ela já foi muito perigosa. Como eu falei, no início das sociedades, você era capaz de sair pra caçar e não voltar mais.
Entende? Se você pegasse qualquer tipo de doença, você já estava condenado à morte. Os perigos são diferentes, né? Mas ainda existem, né? Exato, então a gente também tem que ter um pouco de culhão, velho. Vamos viver a vida. Ué. Exatamente. E assim, uma outra coisa que, assim, o foda é que quando você entra nesse assunto de pandemia, ele vem e fica, né? Assim, pensa, Sim. Os caras nunca questionaram, nunca foi questionado, né? A eficácia de vacina, que não sei o que e tal. A gente sabe que hoje, sei lá, vacina da gripe, a eficácia é baixíssima, né? É 50%, sei lá. Tô chutando aqui, falando dados da moda caralho. Mas um exemplo, essas vacinas que estão desenvolvendo, o pessoal tá falando, o pessoal trocando em miúdos, que é pra você não ficar entubado, entendeu? O negócio não é, o pessoal, não, se não for 100% eu não vou nem tomar. Meu, você não sabe de nada, cara. Você não foi ensinado a pensar. A escola não ensinou ninguém a pensar. Você tomou essa caralhada de vacina aí a vida inteira sem saber a quantidade ou porcentagem de eficácia. Aí agora todo mundo quer cagar regra, todo mundo é pensador, todo mundo é filósofo, todo mundo sabe tudo. Né? Esse é um outro problema. Esse é um grande problema desse avanço tecnológico, né? De todo mundo poder falar o que quer, falar o que pensa. Então, assim, o que a gente tá trocando essa ideia aqui hoje, eu não sou especialista de nada, eu tô falando um monte de... Talvez eu esteja falando aqui um monte de bobagem. E se eu tiver errado também, não tem problema. A gente corrige lá na frente, aprende com outras pessoas e assim a gente vai evoluindo. Não tem problema nenhum. Agora, assim, cara, isso é uma coisa que eu aprendi e é fato. Em certos assuntos, infelizmente, não dá pra você opinar, porque você não sabe. Não tenho conhecimento, eu não sei. Como é que eu vou opinar numa coisa que eu não sei? A pessoa tem dificuldade de dizer eu não sei, velho. E hoje, devido às redes sociais, todo mundo quer opinar em tudo, saber de tudo e não sabe de nada. E não sabe de nada. Vamos falar a verdade, não sabe de nada. Não sabe. Então, assim, como é que eu vou opinar num assunto tão delicado quanto vacina, quanto imunização? Eu não sei de nada disso, eu nunca estudei isso. E acabou, eu não sei. Tem que ficar na mão da ciência, eu tenho que confiar na ciência. Só que confiar na ciência também passa por um certo ceticismo. Temos que ser um pouco céticos também. A ciência não é um Deus, a ciência não sabe tudo, a ciência já cometeu diversos erros na história, certo? Então a gente tem que ter sim um grau de ceticismo, a gente tem que tomar certos cuidados. Sem dúvida. Você esperar um pouquinho mais para tomar a vacina, por que não esperar? Espera, se você acha que não tá seguro para tomar, é um direito seu. Exatamente. Agora, já foi provada a eficácia. Vamos supor que a ciência comprove a eficácia. Você não vai tomar? Por que você não vai tomar? Não foi comprovado? Já foi feito teste, as pessoas tomaram, tá todo mundo bem, ninguém morreu. Legal, segue o jogo. Agora, aí tem esse outro grupo de pessoas aí que gosta de plantar essas ideias aí malucas de terra plana, de não vacina, de caramba, né? E que são ideias perigosas. E você acha que esse pessoal, é isso que eu ia perguntar agora, você acha que esse tipo de pensamento, esse tipo de filosofia torta, né? Você acha que esse tipo de coisa traz malefício de fato? Porque assim, na minha cabeça, por muito tempo, Yuri, eu achei que terraplanismo, não antivac, que eu sei que antivac é uma parada que tem muitos anos já e tal, o Chanten é antivac e tal, muita gente famosa de Hollywood é antivac, mas terraplanismo, eu achava que era uma grande piada, cara, eu sempre achei, e aí do nada virou um movimento, entendeu? Mas você sabe, e isso é uma coisa verdadeira também, por um período na história da ciência, se achou que a Terra era plana mesmo. Alguns acharam e muitos afirmaram isso, no passado, tá? Vale ressaltar, não tô falando hoje. Só que essa ideia, depois de, 2.000 anos aí, pelo menos aí de Ocidente, e sei lá de quantos anos de história da civilização moderna aí, de avanços científicos e o caramba, já se comprovou, a ciência já comprovou que não é assim, que ela é redonda. Ponto, cara. E os caras ainda ficam batendo nessa tecla. Bom, tudo bem, é um direito dele, eu não tô nem aí. E também isso não vai impactar em nada na minha vida. Se for quadrada também, se for redonda, se for triangular. Importante é eu estar aqui vivendo a minha vida e pau no gato. Isso aí talvez seja importante pro cara que vai, plantar, colher, um agrônomo, um cientista, um cara que vai desenvolver uma nave espacial. Pra ele, talvez o formato da Terra importe. Pra mim, não importa. Se ela for qualquer formato, dane-se. Eu vivo a vida normal. A bola quadrada do Kiko, não dá nada. Tudo certo, sabe? Mas assim, tem uma conspiração mundial que os caras estão tentando. Até da vacina da China aí, e até mesmo dessa doença, os caras criaram uma conspiração global em que a China quer dominar o mundo, os comunistas vão no seu... pelo amor de Deus, cara, eu não acredito em nada disso. Esse dia eu tava conversando com a minha esposa sobre isso.
eles ainda não desenvolveram a cura porque não é lucrativo pros laboratórios, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu não acredito em nada disso. Eu acho que a ciência não desenvolveu cura para diversas doenças porque, de fato, não conseguiu desenvolver. Meu entendimento. Eu não acredito nessas teorias aí malucas aí de não, eles querem ganhar muito dinheiro, então eles não desenvolveram a cura da vacina do coronavírus ou do câncer ou seja lá o que for, porque as indústrias farmacêuticas têm um esquema mundial com os Illuminati que quer dominar e nunca solucionou o problema. Não, aí é viajar demais, né? Então, mas isso aí tá na internet, cara, isso aí tá na vida de muitas pessoas. Entendi. E o pior, isso também tá entrando nas religiões, cara. Muitas religiões aí eu tenho visto pastores embarcando nessas. Não, nessas ideias de trazer esses conhecimentos, essa falsa ciência pra dentro das igrejas, pra dentro das instituições. Nossa, e aí as pessoas isso é um absurdo, né, velho? Isso eu acho um absurdo. Então, você acha que não tem? Aí pessoas eu já vi, que cara. estão na frente de palanques e de palcos aí, que deviam informar, que deviam trazer pensamentos. Eu não vou nem falar assim, os caras não precisam trazer uma filosofia lá, de um conhecimento de Aristóteles, não sei o quê. O cara sabe o que o cara pode fazer? Trazer um conhecimento prático que vai ajudar na vida da população. Uma filosofia prática, cara. É isso. Que nem Entendeu? Aí o cara sobe no palanque da igreja lá falar que os Illuminati vai dominar o mundo. Eu já ouvi isso em igreja, já vi, e tenho visto até agora aí. Os caras falando um monte de abobrinha, que não sabe nem o que tá falando, entendeu? Isso aí, infelizmente, é o que tá levando nós à barbárie. Exatamente. Essa aí é como várias bolhas, né? Que vão, assim, nascendo de... E eu, sinceramente, às vezes eu não sei nem qual o início dessa bolha, né? Que sabão que tá fazendo isso? São várias bolhas que vão nascendo em volta em volta de nada, mas, sabe? Assim, Bruno, porque assim... Mas não tem novidade nenhuma nisso não, Bruno. A gente acha que essas coisas que estão acontecendo agora, a gente fala, nossa, que absurdo. Mas se você vai ler textos antigos, se você vai voltar lá pro passado, pra história da humanidade e outras sociedades do passado, você vai ver que esses acontecimentos, eles só são um replay do que já aconteceu, entendeu? Uhum. Então a civilização tá sempre se repetindo. É como se... Exato, cara. Exatamente. A impressão que eu tenho é que os acontecimentos, inclusive Salomão falava sobre isso, né? Que não há nada novo debaixo da terra, porque as coisas elas vão só se repetindo. Em que sentido ele está dizendo isso? No sentido de que parece que os anos passam, a sociedade avança e os problemas são sempre os mesmos. Caramba, os caras tá vendo o avanço da ciência, tá vendo que certas coisas não funcionam da forma como eles têm na cabeça, no mundo deles. E eles continuam insistindo nessas ideias. Isso aconteceu no passado também. É triste ver que apesar de a gente ter pessoas que pensam, pessoas que estão dispostas a gastar o tempo para melhora de fato da humanidade, mas tem uma grande maioria, não, sei lá, vamos falar minoria, porque quem tem mais dinheiro são as minorias, né? Essa minoria que guarda toda a riqueza, que guarda o poder de fazer algo de fato, elas não querem mudar. Porque então, é exclusivo, eu acho que esse sensação de ser exclusivo, sensação de você ser poucas pessoas ter fama, poucas pessoas ter dinheiro, poucas pessoas poder fazer o que você faz, eu acho que isso traz um prazer também, né? Tem essa questão, né, do prazer em ser exclusivo, né? E mentiroso é aquele que diz que isso não traz prazer, porque é bom sim você ser exclusivo, é gostoso. Deve ser muito bom. Eu nunca tive o prazer de ser exclusivo, né, nesse patamar de riqueza. Mas eu quero dizer exclusividade no sentido assim, eu já tive a oportunidade de me destacar dentro de um grupo de pessoas e ser elogiado, ser prestigiado. E isso é muito bom. Então, imagino que essas pessoas, no caso, quando você tem dinheiro, aí isso é elevado. É elevado. Potência. E aí, se você não toma cuidado, você faz um monte de barbárie mesmo, faz um monte de besteira, vira um idiota, né? Eu tenho até uma tese, inclusive, de que eu já até conversei com você sobre isso, que eu tenho a impressão de que a pobreza serve, no sentido assim, de ensinamento de vida, né? Ela serve um pouco para te dar essa base de você ficar com o pé no chão, de você ser cauteloso, de você ser mais humilde nas coisas que você fala, no modo como você se comporta com os demais. Porque quando você começa a acumular prestígio, riqueza, facilmente você pode desvirtuar. Isso é corrompido, o poder corrompe. Isso quem tá falando não sou eu, isso aí vários outros grandes pensadores
da história falavam sobre isso, né? E eu acho que por exemplo, né? Nós estamos vendo a barbárie global aí e, poxa, se as pessoas fossem um pouquinho mais solidárias, as coisas seriam mais fáceis, não seriam? Totalmente. O cara é multimilionário aí e assim, muitos deles ainda fazem propaganda das suas virtudes e tal, todo ano, tal, legal. Que bom, mano, que você pode ajudar. Só que assim, querendo ou não, ele faz uma propaganda também. As grandes marcas também fazem propaganda, usam isso como meio de ganhar dinheiro também. Mas assim, a virtude da solidariedade é justamente ela ser espontânea, não ser anunciada, né? Não ser anunciada, né? Essa é uma das grandes virtudes também, de não ser anunciada. Esse é no meu entendimento. E o que a gente vê não é isso. Por que também? Porque essa virtude da solidariedade não é fácil de se ter. Ser solidário não é fácil. E todo ser humano sabe que não é fácil. Não é fácil você pegar parte do que você ganha e dar para alguém que você não sabe quem é. E de dividir. E não vou nem dizer para quem não sabe quem é. Às vezes nós temos dificuldade em dividir com o nosso próprio irmão, com a nossa própria mãe, com o nosso próprio pai. Entendeu? Verdade. Nós não conseguimos dividir. Nós temos essa dificuldade. E essa dificuldade, também não é nova. Essa dificuldade aí já é narrada há milênios. Isso aí não tem novidade também. O homem é assim há muito tempo. Então, assim, é um exercício. Tem que se esforçar. Porque essa virtude... Você acha que a filosofia traz essa... Traz esse exercício? Aí a filosofia pode ajudar. Sim, a filosofia traz esse exercício, sim. A filosofia, por exemplo, do Aristóteles, né? Das virtudes aristotélicas. De você, por exemplo, ter coragem, ter solidariedade, ter compaixão. E como é que é o que eles diziam, né? Como é que a gente faz para ter essas virtudes? Todas elas são práticas. Não são virtudes de texto, não são virtudes de demonstração de imagem. É uma demonstração prática. Como é que eu sei que o Bruno é gente fina? Por que eu gosto de você e ser meu amigo? Porque a gente conviveu junto por um período e a gente conseguiu, de forma... ali nessa troca de informações, de contato, de afeto, a gente criou um vínculo de amizade, que é uma virtude. A amizade é uma virtude. E como é que ela surgiu? Da gente trocar uma ideia, da gente se reunir. E aí eu vi em você verdade, você viu verdade em mim. Eu, o Yuri, o Bruno e tal. Pô, os caras é firmeza, o moleque é gente boa. Pronto, criamos uma amizade. E é assim que surge. Não surge de eu ficar falando, eu sou amigo do Bruno. Mas se eu sou amigo do Bruno, eu preciso conviver com o Bruno. Senão eu não vou virar amigo de ninguém. Ninguém vira amigo. Eu não preciso... eu acho que mais, né, o falar, né? A questão do falar, a questão do mostrar, que é o que muitas pessoas fazem nas redes sociais hoje em dia. É o que é a antifilosofia, né? Sim, Cara, o parecer, é o querer mostrar. Se o mundo refletisse o que as redes sociais são, nossa, já tava salvo, né? Já tava no paraíso. Na rede social só tem gente boa, cara. Todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo é gente boa. Todo mundo combate o racismo, todo mundo combate o nazismo, todo mundo combate a coronavírus, todo mundo combate a fome. Lá todo mundo é da hora. Lá é todo mundo gente fina, cara. Nunca vi. E todo mundo passa no buraco da agulha, né, velho? E não, lá só tem gente da hora nas redes sociais. Você quer fazer boas amizades, é lá, cara. Porque lá você só encontra santo. Lá não tem ninguém que mente, que rouba, que cobiça a mulher do outro, que gosta de fazer cagada. Não. Lá só tem gente boa. É isso. E digo mais, chegou a um ponto de que se você não divulga as coisas que você faz, o bem que você faz, ou qualquer coisa que você faça, você acaba sendo julgado, dizendo assim, o Yuri não combate o preconceito contra os gays e porque ele não postou nada, nas redes sociais. Ele não posta nada, tá entendeu? Ele não posta nada. Por exemplo, quando aconteceu aquela barbárie nos Estados Unidos lá que assassinaram o rapaz lá, e aí começou uma campanha mundial, né, e tal, né? E aí teve gente que chegou a questionar, você não vai postar nada, mano, pra ajudar a causa. Eu não preciso postar nada, parceiro. Não preciso fazer nada. Eu sei quem eu sou, eu sei com quem convivo, sei da minha atitude. Exatamente. E as pessoas ao meu redor, os meus amigos, as pessoas ao meu redor vão reconhecer em mim a virtude que eu tenho. Totalmente. De ser anti isso que aconteceu. Eu não preciso postar lá no Google para os outros verem que eu sou anti isso. Entende? Mas hoje não. Se você não divulga essas virtudes, ou seja, se você não dá sinal de virtude para as pessoas começam a te julgar. Você não tem virtude nenhuma, que é possível? Né? Você não tem virtude nenhuma. Você não tem que combater aí, tá tendo vírus, você tem que pôr máscara, pôr as fotos aí, o caramba e tal, não sei o quê. Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que...
Assim, Eu tenho que complementando demonstrar já o onde assunto que você já entrou. Então, qual que é assim, eu sei que a gente é essa metamorfose ambulante, né? Como diria Raul Seixas, todo dia a gente é uma pessoa, mas qual é a filosofia do Yuri hoje? Olha, cara, eu sou. Acho que não sou eu, né, meu? Acho que todo mundo é uma mescla de tudo, né? De vários pensamentos. Eu já fui mais radical em algumas linhas de raciocínio. Depois eu achei que aquilo já não fazia mais sentido. Então, assim, eu procuro hoje um pouco mais de. Vamos se dizer assim, um pouco mais de equilíbrio naquilo que penso, naquilo que falo. Porque não dá pra você tomar partido e ter uma certeza das coisas. Eu acho que a dúvida é o grande ponto, sabe? Ter dúvida, cara. Pra mim, a dúvida é importante. Porque às vezes que eu tive certeza das coisas, eu me machuquei, cara. Me machuquei mesmo. Eu já tive algumas certezas de algumas coisas que... E não tô falando certezas filosóficas, não. Certezas de... tal pessoa vai agir dessa forma, eu tenho certeza disso. Ou também filosóficas. Eu tenho certeza de que isso é assim, assim, assado, e de que as coisas funcionam dessa forma. E aí eu dei com o burro na água e aí eu falei, pelo amor de Deus, não é assim. Não tem essa. O caso foi um segredo? Não, o segredo foi uma delas. Não só um segredo, acho que diversas outras coisas. Eu tive problemas com religião, tive problemas com filosofias. Teve uma época, né, que eu comecei a ler muito o pensamento libertário, liberal, mas mais radical mesmo, né? E eu comecei a achar que aquilo era a solução para os problemas da humanidade. Mas por um período eu fiquei então meio... Falei, nossa, é isso mesmo e tal, que o Estado não funciona, que o Estado é um lixo, morte que o Estado é isso, que o Estado. Estado é aquilo, que é liberdade, morte ao Estado, liberdade, Imposto é roubo. liberdade e tal, imposto é roubo e tal. Mas não é assim, cara, não funciona assim, as coisas não são assim. Esse radicalismo também não leva a nada, você entende? E o oposto também, o cara que acredita também que o Estado é a solução pra tudo, veja o que aconteceu, a história tá aí pra mostrar o que aconteceu, entendeu? Tanto das duas linhas de pensamento, né? Eu evito hoje muito, assim, divulgar pensamentos políticos, pensamentos dessa linha, de entrar nesses tipos de debates, porque todas as vezes que eu entrei, nunca me trouxe benesse. Nunca foi saudável, né? Nunca me trouxe benesse. Só me trouxe angústia, tristeza, desavença. Tem um livro que eu tenho em casa, do filósofo Cícero. O livro chama-se A Amizade. E nesse livro, tem uma passagem nele, esse livro deve ser acho que 200 antes de Cristo, esse livro aí. É um livro bem antigo, dos gregos lá. E tem uma parte no livro que o Cícero faz a narrativa de uma amizade que se perdeu por conta de política. Na Grécia, né? Eles ali debatendo os problemas políticos da sociedade deles. E o Cícero falou né, nesse texto que a política era um dos motivos mais tolos pra gente perder as amizades, sabe? Então você vê, tem mais de 2 mil anos, mas tem gente que perde familiar, né? Perde entre aspas, né? Porque assim, o cara tá lá, mas não fala nunca. Não vou mais falar com esse cara. Porque ele é Bolsonaro, ele é PT, ou ele é Lula. E aí esquece e para. E assim, as pessoas pararam, assim, deixam de ter um convívio saudável com o familiar por causa de uma besteira dessa, né? Sem dúvida, então, e você vê. E aí volta para aquilo que a gente conversava, né? Não tem novidade. Mais uma vez, esse acontecimento das pessoas perderem as amizades porque pensam diferentes politicamente, o que também é saudável, tem que pensar mesmo, Sim. Não tem que pensar igual. Normal. Mas perder uma amizade, quer dizer, Cícero tava falando disso aí há 2 mil anos, 3 mil anos, sei lá, quantos mil anos atrás, de uma coisa que acontece e tá acontecendo ainda hoje. Então, volta para aquilo que a gente começou lá, né? O óbvio. O Cícero falou o óbvio. E continua acontecendo o óbvio. Então, por isso que aquela frase que eu disse, né? Todo bom profeta profetiza o que é óbvio. Porque é óbvio mesmo. Óbvio por quê? Porque todo mundo tá vendo e isso continua a se reproduzir. Tá vendo aí, ó? Só olhar o que tá acontecendo no atual momento aí do mundo. Né? Por exemplo, quando Jesus falou assim, por exemplo, o amor vai se esfriar. Jesus, um sábio. Lógico que é um grande sábio, um dos maiores da história. Agora, ele falou o óbvio. É óbvio que isso vai acontecer. E tá acontecendo mesmo. Por quê? Porque é um processo humano. Os humanos são assim. É como se ele tivesse... É como se esses pensadores... E aí é uma discussão também que eu não vou entrar no mérito agora. É como se esses pensadores tivessem acesso à natureza humana.
Algumas pessoas discordam, acham que não existe natureza humana. Eu sou do time que acredito que exista, assim, certos pontos nos homens que se repetem ao longo da história e que isso se torna, assim, uma natureza. Uhum. Faz sentido. Entende? Faz sentido então, assim, entendeu? Então, assim, é a natureza humana. É assim que o homem é. O homem não é bonitinho. Uns podem chamar de natureza, outros podem chamar de padrão. Então. O homem não é bonitinho, ele não é esse ser que só tem bons sentimentos, esse ser que só fala coisas boas, que só pensa coisa boa, que ama o próximo, que divide tudo com todos. O homem, na meu entender, ele não é assim. Ele pode reproduzir esses sentimentos, mas para ele reproduzir isso, ele precisa se dedicar. E não é à toa que o mundo é como é, porque não são todos que conseguem reproduzir esses sentimentos de afeto, de amor, de solidariedade, de um monte de virtude humana aí que a gente tem. Então, a gente fica aí nesse lamaçal aí, né? Avança aqui, regride aqui. Melhora ali, atrasa ali. E aí a humanidade vai seguindo, cara. Aos trancos e barrancos. Não vejo uma esperança. Não vai ter, não existe um salvador, né? Não vai ter um salvador. Não, aí já entra no âmbito religioso, né? Se você é religioso, seja qual religião você é adepto, você acredita, normalmente as religiões têm a ideia de que um dia terá um mundo melhor, um salvador, uma salvação, um mundo perfeito. Agora, se você não tem essa crença e vê o mundo apenas como um acaso, aí, meu amigo, me desculpa, mas aí não tenho isso. Eu olhando o mundo sem a visão de fé, apenas olhando como ele é, grosso modo, eu não tenho esperança alguma. Neca, nada. Sem esperança. Pra mim, nós estamos caminhando pro apocalipse zumbi, sabe? Pra barbárie total. Pra mim é isso. É triste. Infelizmente, às vezes eu sigo nessa linha de raciocínio também, tento não... assim, e aí é a hora que eu tento parar um pouco de pensar, parar um pouco de filosofar, parar um pouco de... Põe o pé no freio e falo assim... Bom, a partir daqui eu vou deixar as coisas como estão... parar de pensar um pouco, porque essa filosofar agora, a partir daqui, pra mim já não vai resolver, não vai ser um benefício, mas sim um malefício, né? Então você já chegou a ver algum momento falar, putz, filosofar aqui vai perder o sentido, ou não vai trazer malefício? Já aconteceu isso comigo, cara. Já aconteceu, olha, eu vou falar pra você, vou contar uma história aqui pra você. Eu tive sempre, tive contato com religião e tal. E na fé e não sei o que, de repente, cara, eu tive contato com outros pensamentos, né? Uhum. Até contrários à religião. Inclusive tem uma que eu gostaria até de recomendar a leitura dessa autora, que é a Ayn Rand. Ela é uma ateia bem convicta mesmo, uma libertária bem radical. E tem um livro dela chamado Cântico. E aí eu tive acesso a outros textos e esse texto também. E nesse texto ela faz um questionamento essa ideia coletivista que a gente tem, às vezes, de se sacrificar pelos outros, essa ideia altruísta que a gente tem, né? E ela questiona por que é moral, por que é moral eu abrir mão da minha felicidade em prol da felicidade do outro? Eu abrir mão da minha liberdade em prol da vida do outro. Por que isso é moral? Quem que inventou isso? E aí, na nossa tradição do Ocidente, isso a gente bebe muito da fonte do cristianismo. E o cristianismo tem muito essa ideia, né, de abdicar da gente pelo outro, de tirar do nosso para dar para o outro. E a Ayn Rand, ela faz uma crítica bem acertada ao cristianismo, né? Até a ideia mesmo de amar todos, né, que Jesus falava. Nós temos que amar todo mundo e etc. E a Ayn Rand faz esse questionamento, que não dá para amar todo mundo, infelizmente não tem como. A gente consegue amar poucas pessoas na vida, pouquíssimas. Dá para contar nos dedos as pessoas que a gente consegue de fato amar de verdade, ou seja, fazer tudo que é possível fazer por ela. Então, assim, essa ideia, que no caso a Ayn Rand faz a crítica, né? Essa ideia de Cristo de amar todo mundo, faz com que o homem se enfraqueça, porque o homem acaba abrindo mão da sua vida para viver pelo outro. E para ela isso... Mas assim, você diz pelo outro no geral, numa forma pelo outro pela sociedade, ou pelo outro pelo próximo? Então, eu vou chegar nesse ponto. A crítica dela não é a ideia de você abrir mão da sua vida pela do seu filho, pela da sua filha, pela do seu pai, pela da sua mãe, pelas pessoas que você de fato ama. Ela faz essa crítica na ideia de você abrir mão da sua vida pela vida de pessoas que você não ama, que você não conhece.
que você desconhece. Por que ela questiona? Por que por exemplo, aí no caso dela, na história do livro dela, ela está contando uma história de uma sociedade totalitária, onde as pessoas, para poder viver, elas precisavam todo o tempo de ter autorização de terceiros para fazer tudo aquilo que elas iam fazer, né? E acabavam deixando de viver suas vidas em prol daquela ideia da ideia de não, o mais importante é a vontade da maioria, é que a maioria viva bem. E uma minoria, quer dizer, ou seja, se a maioria está vivendo bem, uma minoria tem que sustentar essa maioria que vai viver feliz. Ou seja, uma minoria vai ter que abrir mão da sua vida, vai ter que abrir mão dos seus desejos, abrir mão dos seus sonhos para sustentar essa maioria aí que vai se destacar. E aí nesse livro ela faz uma crítica bem acentuada sobre isso. E quando eu li esse livro, cara, e eu até peço que você leia esse livro, ele é pequenininho. Se você pegar num final de semana, em sábado e no domingo, você lê ele todinho. Ele deve ter umas 100 páginas, um conto, um romance bem curtinho. Mas que ele elucida muita coisa e que ele traz um questionamento filosófico muito grande. E esse livro me trouxe isso a respeito do caso da minha fé. Porque isso é totalmente contrário ao que eu acreditava, contrário ao que eu pensava. Só que aí eu tive acesso a um pensamento diferente do que eu tinha. E é um pensamento que, se você estuda e lê, você vai ver que ele também tem fundamento, ele também tem lógica, ele também tem razão naquilo que ele está dizendo. Você entende? E aí acontece esse conflito, né, de ideias. E aquilo te machuca, né? Aquilo te deixa... Fala, caramba, isso não tá me fazendo bem, isso aqui tá me machucando, isso aqui não tá... Porque aquilo contradiz aquilo que você sempre acreditou, aquilo que você sempre pensou que fosse a verdade absoluta eu tive insights diferentes, né? Porque eu era um cara cético, totalmente... Sempre fui, desde... Assim, eu era uma criança até já não gostava de igreja, não ia pra igreja. E eu tive algumas experiências a mais da vida adolescência pra vida adulta que me fez ser um cara que me voltei pra religião e acabei me encontrando também algumas respostas, né? Não todas, né? Mas algumas respostas para algumas perguntas que não estavam fazendo sentido, ou o meu modo de viver, de fato, porque a religião, ela tem que fazer sentido para sua vida e não para quando você morrer. Depois que você morreu, já era, foda-se, acabou. Morreu, acabou. A religião, ela tem que fazer sentido agora, ela tem que fazer sentido para você agora, no momento que você tá vivendo, ela tem que te dar respostas agora. Então, se você não tem essas respostas agora, você às vezes, ou você tá na religião errada, ou você não precisa da religião, entendeu? Então, exatamente. Então, aí, porque a religião para você agora, essa filosofia tem que fazer sentido para você agora, né? Exato. Porque o papel das religiões é justamente trazer sentido para a vida. Porque a vida, é outro ponto também que é interessante, né? A vida não tem sentido racional, não, nenhum. Se você for pensar de forma lógica, puramente lógica, sem entrar em história de mitos, de religiões, a vida não tem sentido, cara. Talvez isso seja uma das maiores angústias. Talvez essa seja uma das maiores angústias que a gente tem. A vida não ter sentido. E aí a gente talvez tenha inventado tudo isso aí que a gente tem acesso hoje. A gente tem inventado a religião, a gente tem inventado filosofias, tem inventado teses, etc, para dar sentido para a vida. Inclusive as pequenas necessidades, que é a necessidade de você ficar olhando o celular toda hora, né? Exatamente. Preencher espaços com coisas que você... Porque a gente tá querendo sempre sentir algo, a gente precisa sempre estar em contato com algo. Né? Eu acho que o pensar, né, a filosofia, ela traz isso aí, te traz o contato com o agora, com a realidade. Pelo menos a filosofia que a gente comentou e tá comentando desde o início do episódio. Cara, eu não queria me estender muito mais que isso. A gente já falou bastante, eu acho que foi um papo muito interessante, muito cabeça. Tem muito mais ainda pra falar, tenho certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas a gente vai ter que parar pra dar uma respirada, digerir todas essas ideias e depois continuar, quem sabe, num próximo episódio, beleza? Sem dúvida, não. Foi um prazer ter falado com você. Eu agradeço muito a oportunidade aí para poder falar do seu podcast. Gosto muito de ouvir podcast, escuto podcast, escuto o Jetcast também. Valeu. Né? Exatamente, que é outro podcast que você tem. E recomendo a todas as pessoas que vão nos escutar que comece a tentar sair um pouco do senso comum, de achar que sabe tudo, de achar que o mundo é o que você vive ali na sua casa, na sua cultura, na sua religião, no seu mundinho.
Tente sair um pouquinho disso, tente ter acesso a outras formas de pensamento, a outros modos de vida, a outras filosofias, a outras morais, a outros sistemas morais, a não ser o sistema moral que já está aí de senso comum, já está estabelecido, e tente entender as coisas. Eu acho que isso, lógico, vai te trazer mal-estar, não tem jeito, mas ele também vai te enriquecer e você talvez se torne uma pessoa melhor. Nossa. Então é isso que eu queria deixar se pode se dar um conselho, você conselho isso, eu não sou. Uma mensagem, não conselho não, porque conselho é uma coisa muito, né? Uma mensagem para deixar para as pessoas é isso, tente sair do senso comum, porque o senso comum, ele é entristecedor, ele é emburrecedor, ele faz a gente agir de forma estúpida e isso não é automática, e isso não vejo como algo positivo. É isso, como diria o ET Bilu, busque conhecimento. CT Bilu é um clássico. Clássico. Galera, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência aí. A gente tá aqui. Esse foi mais um Qual É podcast. A participação do Yuri Laranjeira. Nossa, eu engasguei aqui. Participação do Yuri Laranjeira, um grande mestre pensador. Não sou não, galera, eu sou só um ser comum, ou nada disso não. Beleza, muito obrigado. E se você quiser, gostou do papo, compartilha, fala com a galera pra escutar também podcast, ler livro. E é isso, gente, vamos pra frente, pensar mais e sair da caixinha. Valeu.